Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 22 a 40. No dia seguinte, a multidão que permanecera no outro lado do mar percebeu que aí havia um único barco e que Jesus não entrara nele com os seus discípulos. Os discípulos haviam partido sozinhos. Outros barcos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde havia comido pão. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, subiu nos barcos e veio para Cafarnaum à procura de Jesus. Encontrando-o do outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos saciastes. Trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, o marcou com seu selo. Disseram-lhe então: que faremos para trabalhar nas obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é que creiais naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal realizas para que vejamos e creiamos em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes pão do céu a comer. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse: vós me vedes, mas não credes. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vem a mim, eu não rejeitarei. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, e a vontade daquele que me enviou é esta: que eu não perca nada do que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Sim, esta é a vontade do meu Pai. Quem vê o Filho e nele crê, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus de fato é a Eucaristia. E ele começa a revelar isso agora. Ele é o verdadeiro pão do céu. E ele diz: trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. Alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, o marcou com seu selo. Olha só que importante é esta revelação.
Por quê? Porque Jesus está dando uma ordem e também está prometendo. Por quê? Ele está fazendo isso porque aquelas pessoas que estavam seguindo Jesus, que no dia anterior comeram o pão até ficar saciado e sobraram 12 cestos, foram atrás de Jesus porque Jesus tinha saído de madrugada. Os discípulos foram primeiro, Jesus ficou despedindo a multidão, foi para a montanha rezar e quase de manhãzinha veio andando sobre o mar que estava numa tempestade ao encontro dos discípulos. E quando foi de manhãzinha, o povo não viu mais Jesus, nem os discípulos. Falaram, onde é que eles foram? Devem ter ido para Cafarnaum. Atravessaram o mar e foram encontrar Jesus. Perguntaram, quando é que você chegou aqui? Que a gente não te viu sair. E aí Jesus disse para eles, vocês estão me procurando não porque vocês viram sinais. E olha a importância dos sinais. Os sinais são para que eles entendam quem Jesus é. Eles não entenderam, eles foram atrás de Jesus por quê? Porque Jesus deu comida. E eles ficaram saciados. E Jesus diz isso na cara deles. Jesus diz isso na nossa cara. A gente muitas vezes vai atrás de Jesus por quê? Porque Jesus nos dá coisas. Jesus nos favorece. Existe um mal em si nisso? Não. O mal é ir atrás de Jesus e ficar só nisso. Só por causa disso. É isso que Jesus critica. Nós precisamos crer nos sinais. Crer que Ele tem poder de algo muito maior. Ele tem uma autoridade que supera isso que Ele está fazendo agora. A autoridade para dar vida e vida eterna. E olha, Jesus fala de novo em ressurreição. E nós não podemos desmembrar, desvincular o capítulo 6 do capítulo 5. Que ele fala da autoridade que lhe foi dada pelo Pai. E Jesus volta a falar do Pai e volta a falar de si mesmo como o Filho do Homem. Vamos lembrar que o Filho do Homem é aquela figura de um homem que se assemelha a um Filho de Deus, que aparece nas visões proféticas. Esse é o Filho do Homem, aquele que vem do céu. E ninguém questiona porque esta visão do profeta ela traz para o povo uma dimensão que ultrapassa as realidades terrenas. O Filho do Homem foi visto ao lado do ancião de muitos dias. E é por causa disso que Jesus usa essa expressão para falar de si mesmo, porque é Ele, esse Filho do Homem. Trabalhai, versículo 27, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. É um alimento que permanece até a vida eterna, ou seja, ele não se acaba nunca. É por esse alimento que nós devemos trabalhar. E que trabalho é esse? Busca. Ir atrás. O povo foi atrás de Jesus, o povo buscava Jesus, o povo deixou tudo que estava lá daquele lado do mar e atravessou para Cafarnaum, foi atrás de Jesus. O trabalho deles foi procurar, foi buscar, querer Deus. Só que eles estavam buscando Deus pelos motivos errados. Eles viram os sinais e deveriam crer na eternidade por causa dos sinais, mas eles estavam acreditando que ia ter mais pão ali com Jesus. De fato, Jesus dará mais pão. Na verdade, é o Pai que dará o pão do céu, e Jesus explica isso aqui, ainda nesse versículo 27. O alimento que o Filho do Homem vos dará, pois o Pai o marcou com o seu selo. Jesus é esse alimento que se dá. Ele é marcado com o selo do Pai, ou seja, para autenticar, para chancelar, para dar a entender perfeitamente que
Ele tem essa autoridade, ele é de fato o Filho de Deus. Por quê? Porque quem o garante, quem o dá testemunho dele é o Pai. Só essa palavra, diante do discurso que Jesus já tinha feito no capítulo 5, deveria bastar para que nós crêssemos. Mas Jesus vai além. Jesus explica tintim por tintim nesse capítulo 6. Nós não podemos perder esse estudo de forma alguma e não podemos esquecer desses ensinamentos de maneira alguma. Eles são essenciais na nossa caminhada cristã. E aí, ele continua dizendo, né? O que faremos para trabalhar nas obras de Deus? O que nós temos que fazer então? Jesus explica, a obra de Deus é que creiais naquele que ele enviou. Olha que importante. A obra de Deus. Quer fazer alguma coisa para agradar a Deus? Creia naquele que ele enviou. E quem é? É Jesus. É Jesus. Eu preciso acreditar em Jesus. E olha, o que Jesus vai trazer lá no final desse capítulo é uma palavra difícil, dura. Mas se eu quero fazer a vontade de Deus, eu preciso acreditar naquilo que ele está dizendo. Eu preciso ser fiel a ele. E aí eles perguntam, olha, o que você realiza? A gente comeu maná no deserto e Deus nos deu esse pão. Eles ainda estavam olhando para o pão físico, onde eles podem comer e matar a sua fome ali, simplesmente humana. Não era o pão verdadeiro pão do céu. E Jesus vai explicar isso para eles. Há uma diferença muito grande entre o maná que vocês comeram e o pão que eu vou dar para vocês. A diferença é absurdamente grande. Ele já falou que esse alimento que permanece até a vida eterna. E ele vai explicar melhor no versículo 32 e seguintes. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Olha. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Olha. É o quê? É o Filho do Homem. É quem, né? É o Filho do Homem. E este Filho do Homem é Jesus. Esta é uma revelação que os judeus não tinham. É uma coisa que eles não esperavam. Por isso rejeitaram. Por isso rejeitaram tanto Jesus. E uma das coisas que mais fez com que eles rejeitassem Jesus foi esse discurso de tão duro, de tão difícil e de tamanha importância para Jesus, que até discípulos começaram a ir embora. E nós vamos ver isso aqui escrito no Evangelho de São João, ainda nesse capítulo 6. Jesus continua a sua explicação. Ele continua a sua catequese. Eles disseram para Jesus, versículo 34, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Pão que vem do céu, poxa, melhor do que o pão de Moisés, é o Pai que vai dar. Dá-nos sempre desse pão. Jesus vai e declara. Ele declara solenemente, o quê? Versículo 35. Eu sou o pão da vida. Jesus é o pão da vida. E não é porque alguém fez dele o pão da vida. Ele disse, eu sou. A expressão eu sou é forte. É muito importante. Eu sou o pão da vida. É uma expressão que evoca o quê? Aquilo que Jesus é de maneira essencial, que é Deus. Eu sou. Eu sou esse pão da vida. Eu sou esse alimento. Eu sou esse pão que foi dado do céu para vocês. E tem promessa que acompanha esta afirmação. Quem vem a mim
nunca mais terá fome. E o que crê em mim nunca mais terá sede. Que fome e que sede é essa? Aqui na nota de rodapé vai dizer: como a sabedoria, Jesus convida os homens a um banquete. Para João, Jesus é esta sabedoria de Deus que a revelação bíblica tendia a personificar. Esta convicção apoia-se no ensinamento de Cristo, já perceptível nos sinóticos, e com muito mais acentuado aqui na origem misteriosa de Jesus. Ou seja, em resumo, se você pegar o livro da sabedoria, o texto trata a sabedoria como alguém, como uma pessoa. E de fato, a sabedoria encarnada é Jesus. Mas para dizer isso, né, o quão é importante isso que Jesus vai nos dar, vai além de fome e sede humanas, de comer comida e depois ir para o banheiro, jogar fora e no outro dia comer mais. Jesus está falando de uma fome que será saciada, de uma sede que será saciada. Isso só pode acontecer na alma, mas se dará também através do corpo. Que coisa maravilhosa! Que espetáculo Jesus conseguiu fazer para que nós nos alimentássemos dele de maneira plena, para termos vida e vida em abundância. Vai continuar, versículo 36. Eu, porém, vos disse, vós me vedes, mas não credes. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim, e quem vem a mim, eu não o rejeitarei. Olha que importante que nós creiamos, mas tem gente que não vai crer. Tem gente que vai continuar sem acreditar. E Jesus lamenta muito por isso. Vós, porém, não credes. Vós me vedes, mas não credes. Vocês veem. Jesus lamenta quando nós vemos. Vemos o quê? Vemos o que Deus está fazendo. Vemos a manifestação do amor de Deus, a plena manifestação do amor dele na nossa vida. A gente vê, mas não crê. É difícil, mas Jesus lamenta isso. E ele continua: pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, atenção, que eu não perca nada do que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. O poder de dar a vida, o poder da ressurreição está ligado à Eucaristia. Sim, esta é a vontade do meu Pai. Quem vê o Filho e nele crê, tem a vida, e eu o ressuscitarei no último dia. É preciso fazer as obras de Deus. É preciso acreditar em Jesus. Eu preciso crer. Você precisa crer. Ele é o pão da vida. O alimento que não perece, mas que permanece para a vida eterna. E quem come, quem vai a ele, nunca mais terá fome, nunca mais terá sede. Seu coração ficará saciado. Se nos afastamos dele, voltamos a ficar famintos. Se permanecemos com ele, temos a saciedade da presença de Deus. Sabemos que ele está no meio de nós, que ele está presente. E esta presença muda tudo, dá todo o sentido na nossa vida, na nossa existência. Convido você a anotar agora no seu diário as realidades que nós encontramos aqui, e são muitas, viu? Temos muitas realidades. Se você é novo aqui no Diário Espiritual, todo dia tem alguém novo, né? Eu convido a você a acessar lá no nosso canal, aqui no nosso canal, outros vídeos, né? Nós começamos esse plano de leitura do Diário Espiritual, que é um método, a Bíblia no meu dia a dia,
para lermos a Bíblia, estudando a palavra de Deus, sublinhando, fazendo marcações e anotações num caderno que a gente chama de diário espiritual. Bom, navega aqui no canal, viu? Navega aqui que você vai conhecer muita coisa, né? Vá lá na área de playlists e tem uma playlist chamada Primeiros Passos no Diário Espiritual. Gasta um tempinho assistindo esses vídeos, você vai entender como o método funciona e depois convido você a começar conosco com a playlist da primeira carta de São João. Salva essa playlist e todos os dias vai acompanhando. Quando ela acabar, já virá para o Evangelho de São João e assim por diante. E você fará uma linda experiência conosco com a palavra de Deus. Vamos anotar então aqui no nosso diário. Promessas de Deus. Nós temos o versículo 27, é uma promessa de Deus. É também ordem, viu? Mas é promessa de Deus antes. Vamos anotá-la. Temos também promessa de Deus no versículo 35b até o versículo 37. Promessa de Deus também, viu? Começa ali, quem vem a mim nunca mais terá sede, e vai até eu não o rejeitarei. E também no versículo 39b e 40b. É uma mesma frase que se repete. Praticamente a mesma frase. Mas o ressuscitarei no último dia. E no 40b, e eu o ressuscitarei no último dia. São promessas. Agora vamos às ordens. Tem ordem de Deus no versículo 27, também é ordem, né? Como é que eu sei que é ordem? Trabalhai. A ordem é trabalhar. Trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece. O alimento que... Aí, por que é ordem e é promessa? Olha, trabalhai é a ordem. E o que vem depois explica essa ordem. Né? Trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. O alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, o marcou com o seu selo. Está explicando que alimento que é esse. Então eu preciso disso até o fim. Eu preciso trabalhar por ele. E por que é promessa? Porque ele está prometendo que vai dar. O alimento que permanece. O alimento que o Filho do Homem vos dará. Aqui está a grande promessa. Mas que alimento é esse? Eu preciso das frases anterior e posterior para que todo o texto tenha esse sentido. Então, esse versículo é, ao mesmo tempo, promessa e agora anotando como ordem de Deus. Ok? Vamos aos princípios eternos. Versículo 29. A obra de Deus é que creiais naquele que ele enviou. Nossa, não muda, né, gente? Eu preciso crer naquele que foi enviado por Deus, Jesus Cristo. Essa é a obra de Deus, crer nele. Depois, versículos 32 e 33, em que Jesus está dizendo que ele é o verdadeiro pão do céu, quem vos dá o verdadeiro pão do céu, verdade, princípio eterno. Versículos 31 e 32 também. Versículo 35a, presta atenção. Por que 35a? Porque é a primeira frase. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Ponto. Basta dizer isso e você já entende tudo. É uma afirmação a respeito dele. Claro, dentro desse contexto que ele está explicando, mas ele é o pão da vida. É um princípio eterno. Mais princípios eternos. Vamos lá. Agora dos versículos 38 a 40. No meio deles tem duas promessas que a gente já falou, mas são princípios eternos, versículos 38 a 40. Tudo isso você anota no seu diário. E por que anotar? Porque essa é a beleza do método. Você lê, você sublinha, você faz uma experiência profunda com o Senhor e depois você anota, transcreve isso para o seu diário espiritual. E essa experiência diária vai modelando nossas vidas, vai nos transformando de homens velhos, mulheres velhas, para homens novos, cheios da presença de Deus. Mas calma aí, não terminou. Anota também qual é a mensagem de Deus para você hoje. E como pôr isso em prática
na sua vida. Porque se nós não lutamos para colocar em prática, que diferença fez a palavra de Deus para nós? Se ela não se encarnar, também não nos salvará. Vamos rezar então? Quero convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever e fale para as pessoas, olha, nós estamos estudando a Bíblia todinha, viu? Pelo YouTube, através do canal Diário Espiritual Canção Nova, que traz o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Monsenhor Jonas Abib. Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.